O Reich, a sua eugenia e o serviço gratuito a Deus sem crença. Olha que coisa estranha, né? Mas é. Não se precisa seguir a nada, né? Se destrói a tudo e mesmo assim você ainda está em nome do mesmo. É o mesmo que aquele que crê espera. Aí se diz, né, na doutrina espírita, que o Führer, não quero falar o nome, o do bigodinho, foi exilado longe da humanidade, porque senão ele seria perseguido, inclusive, no ambiente espiritual da Terra. Foi colocado lá num planeta distante, gélido, longe do Sol, Plutão. Vocês creem nisso? Quem esteve lá? É que quem esteve lá, lá está. Mesma coisa. Quem descreve o inferno é porque tem acesso ao inferno. É, de certa forma, né, carta branca num ambiente infernal. Senão nem reconheceria. Da mesma forma, se você se vangloriza que você entrou numa hipnose qualquer aí num divã, em que você descobriu que você é um ET ou um anjo, se preocupe. Porque um ET e um anjo vai estar tão perdido aqui quanto você fosse um humano comum e corrente. Qualquer um que empurra a vida com a barriga. Chegaria aqui como uma criança, né, que já nasce chorando, sem entender nada que está vendo. E olha que a maioria das crianças são humanas terrestres, produtos da evolução do animal. Não estou colocando aqui nenhum tipo de pejorativo. Pela evolução normal, natural, que na verdade é artificial, né, porque alguém manipulou isso, o humano, se ele não ter essência e não despertar, ele é apenas um animal melhoradinho. Será? Só que agora é um animal com algo pessoal aos outros humanimais. Agora ele fere com intenção, coisa que não tinha no reino passado, chamado animal. Que só significa animal, né? Matéria animada. Então, se você vier para cá, né, como algo que não é desse planeta, você vai ficar perdidaço igual. Que vai analisar aqui como é que é o protocolo, como é que é a prescrição para existir aqui, e vai se desadequar. Você vai, né, ainda mais se você veio de um nível dentro da bolha um pouquinho mais melhorado, onde já não existe mais tribos, não existe individualidade. Eles colocaram aqui só por sacanagem. Você vai ficar perdidaço. Somos a maioria de nós. Não estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque muita coisa que tem aqui desnecessária não tem da onde a gente veio. Então é como um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Ou alguém que não sabe voar, porque não tem asas e cai, né, jura que está se sobrevivendo a um desastre aéreo. Né, se atirou sem paraquedas. É o que aconteceria com nós aqui. Então não veja isso como, né, o suprassumo de uma conquista. É muito pelo contrário, que até o humano, que é humano mesmo, ele já está adaptado aqui, como um animal que já cai com as pernas e sabendo o que deve caçar. Então você ficaria totalmente desenquadrado. Mas tem uns que não são daqui, que chegam aqui e já tem a malícia de lá, né, de outros lugares, e não fez bom uso de seus poderes. A gente coloca aí esses personagens, ou com A no começo, que tinha um bigodinho. Ele queria eugenia, né? Raça perfeita, né?
os grandalhões brancos, né, sarados, saradões, alemãozões. Por quê? Para ter força para poder serem usados como máquina de guerra. E quando não tivesse mais guerra, porque daí dominaram tudo, se voltar a devoção ao Führer. E você sabe que isso funciona. Por exemplo, se alguém lembrar muito de você, por que você procura dinheiro e fama? Porque você está ganhando energia. Se falar bem de você, lhe enaltecer, lhe colocar no pedestal, ver o que você faz, e avaliar as suas conquistas como vitórias e úteis para todo mundo, você sente que você se infla de um poder que não está em você, que está vindo de todos que lhe adoram, aqueles que lhe respeitam. Você sabe disso, você sabe o que acontece, como pode uma música fora de época até hoje ser cantada. Aquela única criatura conseguir dominar uma massa. Está carregando o defunto lá do outro lado. Até mesmo após a questão póstuma. Mas daí lá, na doutrina espírita se diz que se isolou. Eu vou contar uma historinha para vocês. Que parece que aconteceu, isso é a sincronia, coisas que acontecem. Como, por exemplo, quando eu vi um autor dizendo assim, que Jesus era a mesma serpente do paraíso, dando autonomia, reivindicando o livre-arbítrio daquelas criaturas que eram controladas por deuses. E eu no passado quando eu era da música, eu tinha escrito uma música que chamava assim, Jesus Christ, The Serpent of Paradise. Jesus Christ, The Serpent of Paradise. O mesmo título. Como pode agora me aparece? E na época eu achava que não fazia nenhum sentido, que foi uma coisa mesmo da minha rebeldia juvenil. Abandonei aquela ideia, hoje eu vejo um autor renomado falando o mesmo. E para fazer uma analogia com a questão do bigodinho, que foi parar lá não sei aonde, porque ele errou. Certa vez eu estava numa festa de aniversário da família, todos reunidos, e recém tinha se inventado na tecnologia o dito gravador. A gente começou a gravar qualquer coisa para ver como funcionava o artefato. E um dos parentes, um primo meu, pega e começa a fazer uma narrativa de como não deixar os pais dominar a gente. Só que foi um adulto lá, viu o aparelho ligado e tocou a fita, rebobinou e tocou. E ouviu aquilo. Claro que o resultado foi uma briga generalizada de família. Mas quando o acusado, olha só, para você ver onde é que eu quero chegar. O acusado, aquele meu primo inocente, que com boas intenções só estava testando um aparelho novo, uma nova linha, um lançamento, foi condenado pelos presentes. O pai dele, que é meu tio, o pega, falsamente diz que vai o punir em casa, o leva para casa, que era próximo do local. A minha família, ela meia migra, tudo um perto do outro. Como esse conceito de cachopa. As abelhas, elas estão todas na colmeia, tudo muito próximas. É engraçado, vou fazer um parente aqui da colmeia, aquele hexagrama, tem tudo a ver com o tempo e tem tudo a ver com isso aqui que eu estou falando, com essa criação aqui. De onde é que tu vê um pentagrama que não sabe, um hexagrama que tu não sabe
Quem é que colocou lá em Saturno? O que é Saturno? O tempo. É esse que nos prende aqui. Ele tem um anel, que é a aliança com essa criação aqui. Estamos presos até Saturno. Não saímos daqui. Esse é o nosso domo. Mas voltando à questão, quando eu, que sempre fui ousado, saio do grupo e vou até a casa desse meu primo está lá sendo protegido pelo seu pai. Meu tio assim diz: eu só quis afastá-lo para não receber represárias. Foi o que Deus fez com o Bigodinho. Estão entendendo a comparação? Com coisas que às vezes acontecem na vida da gente, que é um sinal, uma sincronicidade para o futuro e vai ser respondido só lá. Deus tirou ele de cena. E ele nem morreu na cena do crime. Na cena que presume. Nunca esteve num Plutão e está por aí. Desencarnou muito mais tarde e hoje está aí nas psiques, se espargiu nas psiques dos cientistas que querem nos dar vida longa para quê? Para movimentar a máquina. Percebam isso e vocês vão entender onde é que vocês estão metidos. Se vocês estão num lugar divertido, não para vocês.